Continue comigo porque começa agora o NTV News. Corrida solidária do Renascer Natalino. Mais de 1.000 pessoas participaram. Cicobi Credicopa dentro do Renascer Natalino. Teve brindes e show do tio Bruno Tubarão. E nessa edição você confere também. Começa hoje o horário de Natal do comércio em Patos de Minas. Final de semana de muita chuva, alagamentos e risco de desabamentos. Segundo o levantamento do Instituto F5 Atualiza Dados, em um dos cenários, prefeito de Patos de Minas ganha destaque ao governo de Minas. Eu sou Matheus Borges e o NTV News começa agora. Uma boa noite para você. Nós abrimos esta edição falando da corrida solidária do Renascer Natalino, que reuniu esporte, lazer, solidariedade, tudo em um só lugar. Mais de 1.000 pessoas participaram, seja na corrida ou na caminhada. Veja como foi. Não é segredo para ninguém que os patenses amam a corrida. A capital do milho está a um passo de se tornar também a capital da corrida. Mas desta vez, a claridade do dia foi substituída pelas luzes de Natal da Avenida Getúlio Vargas. A primeira edição da Corrida Solidária do Renascer Natalino uniu diversos parceiros e atletas em busca de fortalecer esse movimento de saúde e solidariedade. Foram quase 1.200 inscrições divididas em 3 categorias: 2, 5 e 10 quilômetros. O caminhão de brinquedos que serão doados foi colocado em posição de destaque próximo à largada. A gente tinha muita vontade de fazer uma ação social impactante, tão grandiosa quanto ele, de doações, né? A gente já teve alimentos, mas a gente não tinha um número muito expressivo. E aí, como o Lud é um atleta, como a gente sabe que Patos adora corrida, nas ideias veio, por que não uma corrida noturna que valorizasse inclusive a nossa decoração da Getúlio Vargas e da Lagoa, e com inscrição 100% solidária, que foi aí convertida 100% para doação de brinquedos. A largada foi dada na Avenida Getúlio Vargas e os corredores seguiram o percurso, que ia até a Lagoa Grande e depois voltava para a avenida. Poucos minutos depois, o primeiro colocado geral já ultrapassava a linha de chegada. Para mim é um prazer estar participando aí da primeira e vencendo. Fruto de muito trabalho e dedicação. Essa vitória ela começa antes de chegar aqui, com treinamentos intensos, semanal, anual. É isso aí, estou muito feliz. E as mulheres marcaram presença em peso na corrida. De noite ou de dia, a força feminina está cada vez mais presente nas corridas do município. A corrida está maravilhosa, a organização, nota 10, incrível. E esse é o início de uma história que provavelmente terá vários capítulos. A primeira edição foi um sucesso e a expectativa é que ainda mais pessoas participem nas próximas edições. É o nascimento de um filho essa corrida. É algo que nós realizamos com muito carinho desde o início. E graças a todos os nossos patrocinadores, a todo o empenho, essa corrida é linda porque ela é feita com várias mãos. E hoje está todo mundo aqui, né? Muita gente iluminada, eu tô com o cabelo iluminado, 5.500 presentes comprados, porque nós pegamos todas as crianças que são credenciadas no CRAS e essas crianças nós vamos no dia 23 entregar para essas crianças que estão credenciadas, né? Em horários diversos, de acordo com o CRAS de cada local, de cada bairro, mas muito obrigada pela confiança. E agora você confere como foi a realização de um grande evento do Cicobi Credicopa dentro do Renascer Natalino. Teve brindes e show do tio Bruno Tubarão. Reforçando seu compromisso com a comunidade e com o desenvolvimento social de Patos de Minas, o Cicobi Credicopa promoveu uma programação especial dentro do Renascer Natalino. Parceira do projeto desde a sua primeira edição, a cooperativa mais uma vez leva ao público atividades gratuitas, diversão e momentos de convivência, fortalecendo os valores do cooperativismo e da proximidade com os cooperados e a comunidade. Durante a tarde deste domingo, houve distribuição de brindes como bolas, pipoca, algodão doce e pintura facial. Para encerrar a tarde com ainda mais alegria, o público curtiu um show com o tio Bruno Tubarão. O Credicopa sempre esteve junto e não poderia se furtar dessa vez. Estamos aqui mais uma vez, já na todas as edições do Renascer Natalino, e com essa grande ação que a gente faz, que é brincar, que é festejar com as crianças aqui na Praça do Coreto, distribuindo bala, bola,
típico do almoço, pipoca, pintura facial, temos personagens Mickey e Minnie. Esse é o motivo da Credicop, cumprindo um dos nossos princípios, que é o compromisso com a comunidade. É o sétimo princípio internacional do cooperativismo, que é voltar para a comunidade, parte daquilo que a comunidade nos dá, que são nossos resultados. A chuva no fim da tarde foi forte, mas isso não impediu as famílias de aproveitarem cada segundo do evento. Nossa, tá uma maravilha! Muito linda mesmo! Eu tô achando legal passear, ver as luzes hoje. Você gosta de vir pra praça? Gosto. O Cicobi Credicopa convida todos a vivenciarem a magia do Natal em Patos de Minas e aproveitarem o resto da programação especial preparada com carinho para toda a comunidade. A Credicopa está presente em todas as ações, em todos os momentos. Nós tivemos aí no decorrer do ano várias ações ambientais, ações como estas, tivemos o mês de criança, agora vai nascer no Talino, que a gente sempre apoia, porque afinal de contas traz movimento para Patos de Minas, as cidades vizinhas vêm visitar Patos de Minas, aqui consome, traz prosperidade para o nosso cooperado, que são os empresários, que são os comerciantes, e a Credicopa sempre apoia. E foi inaugurada neste final de semana a Arena Unipam, o complexo esportivo Antônio de Pádua Teixeira Pão. A nova arena foi palco durante o fim de semana da Supertaça Minas Gerais de vôlei. Uma ótima forma de estrear as novas instalações que prometem ser de grande valia para a população. Arena Unipam, conjunto poliesportivo Antônio de Pádua Teixeira, né? O Unipam fez questão de preservar, né? Nem teria direito de tirar esse nome que já é tão tradicional para aqui, para essa arena. É um ex-professor nosso, então é uma pessoa que tinha um valor muito importante para o esporte aqui da cidade. Então, para a gente é um orgulho ter o privilégio de compartilhar com ele esse momento. A solenidade de inauguração contou com a presença de representantes da instituição, da Prefeitura de Patos de Minas e contou também com a presença ilustre do professor Antônio e de sua família, que foram ver de perto o grande trabalho realizado no local. Durante a cerimônia, o secretário municipal de Cultura, Paulo Henrique Moreira, falou sobre a importância dessa homenagem. Esse projeto prestigia essa homenagem ao Paulo. Então, é uma honra muito grande poder presenciar, juntamente com o Pão, essa revitalização. Então, é um fator de muita emoção para nós também. Ele citou também os bons frutos que estão sendo colhidos pela parceria entre Unipam e órgãos municipais e sobre a importância de resgatar um local que tem tanta importância histórica para Patos de Minas. Tem também um resgate histórico. Existe muita história aqui nesse PTC, vários shows, né, que foram feitos aqui no Lulu Santos, que eu me recordo, e vários outros shows, se eu estiver enganado, Legião Urbana também. Então tem uma história nesse PTC. A inauguração contou com a Supertaça Minas Gerais de voleibol. Entre os dias 12 e 14 de dezembro, Patos de Minas se tornou palco de grandes disputas do voleibol mineiro. A Arena Unipam recebeu a Supertaça Minas Gerais de voleibol, reunindo equipes de 7 cidades e promovendo partidas de alto nível técnico. O evento também reforçou a importância do investimento no esporte regional e na formação de novos talentos. O evento foi promovido pela Federação Mineira de Voleibol, a R1, em parceria com o Centro Universitário de Patos de Minas, por meio de sua mantedora, a Fundação Educacional de Patos de Minas, e com o município de Patos de Minas, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Sectel. É sempre muito bom, as equipes sempre falam muito bem de Patos de Minas quando vêm para disputar aqui, porque nós temos boa estrutura, nosso povo é muito acolhedor e, mais uma vez, né, nós temos aqui um campeonato de sucesso. Nós temos 7 equipes, né, do estado de Minas Gerais, Noroeste, Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro também, e nós recebemos aqui com muito carinho, são equipes, né, de um nível muito bom de jogo, e isso só traz mais espetáculo para a nossa cidade. Neste cenário, o Mamoré Vôlei fez sua estreia na competição, representando com orgulho a cidade de Patos de Minas. A equipe, que carrega a tradição do futebol local, se lançou com força no voleibol, buscando não apenas bons resultados, mas também o fortalecimento do esporte na cidade. Esse é o primeiro ano que o Mamoré tem uma equipe de voleibol, a diretoria abraçou prontamente esse projeto, né? O Esporte Clube Mamoré ele já está aí marcando a nossa cidade há muito tempo.
E agora, além dos campos, o Mamoré também estará nas quadras representando Patos de Minas. A participação da equipe local é resultado de um trabalho de preparação, planejamento e incentivo ao esporte, que busca não apenas resultados, mas também a formação de atletas e a criação de novas oportunidades dentro do voleibol. É um prazer estar aqui em Patos. A competição é uma competição assim, a qual a gente tem o prazer de jogar por conta da organização, do nível técnico muito alto que ela tem e da visibilidade que ela traz para os atletas amadores. Além da competição, a Supertaça Minas Gerais de Voleibol proporcionou momentos de integração, lazer e convivência para atletas, familiares e torcedores. O evento atraiu amantes do esporte e reforçou a importância de iniciativas que aproximam a comunidade das práticas esportivas. Patos, ele foi referência há muitos anos, né, de esporte aqui, teve então outros campeonatos, tanto estudantis quanto outros campeonatos profissionais, e isso ficou um pouco esquecido. Agora está voltando à tona, né, isso é muito importante, principalmente para essa geração nova que está começando agora, tá vendo o sonho, né, deles, que às vezes é chegar na categoria maior, além de trazer um público de fora para Patos conhecer melhor Patos de Minas. E a final ficou assim. Em primeiro lugar, a equipe de patrocínio UPV. Em segundo lugar, Paracatu. E em terceiro lugar, Mamoré Voleibol de Patos de Minas. Rápido intervalo e na volta, final de semana de muita chuva, alagamentos e risco de desabamentos em Patos de Minas. Final de semana de muita chuva. A chuvarada obrigou o Corpo de Bombeiros a vistoriar casas em risco de desabamentos e alagadas. Na rua Divino Severo dos Santos, no bairro Cerrado, 2 casas que corriam o risco de desabamento foram vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros. Uma das residências fica no fundo do imóvel e apresentava danos significativos na estrutura. Como há grande erosão no entorno, pode comprometer a estabilidade das casas vizinhas, situação que será avaliada pela Defesa Civil. No Vila Garcia, a água invadiu uma casa. 4 pessoas e um animal estavam no local. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros avaliou a segurança do imóvel e orientou a família o que fazer para prevenir acidentes e reduzir o risco de novos alagamentos. E a chuva deste domingo provocou um verdadeiro caos em Patos de Minas. Muitas ruas ficaram debaixo d'água e uma família ficou presa em meio ao alagamento. Na Avenida Padre Almir, no trevo próximo ao fórum, a água cobriu a via e alguns motoristas se arriscaram em meio ao volume de água. Na rua Tupinambás, um homem caiu na enxurrada e foi socorrido por quem passava pelo local. O córrego do Monjolo ficou no limite e por pouco não transbordou. Mas no centro de Patos de Minas, as ruas Ana de Oliveira e Tonzinho Amâncio mais se pareciam rios. O volume de água era tanto que quase chegou na metade da altura dos carros estacionados. Na Avenida Luci Mesquita, uma família ficou presa dentro do carro em meio ao alagamento e viveu momentos de tensão. Nós estamos presos na avenida aqui, ó. Em frente à igreja Verbo da Vida, na avenida, eu acho que é Lúcia Mesquita, não tem como a gente sair, ó. A água já está chegando praticamente no Capu. O casal estava com um filho de 6 anos que ficou muito agitado. A família teve que ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros e, felizmente, ninguém ficou ferido. Nós fomos atrás desta família que ficou presa dentro do veículo. Como quem passou por esses momentos de terror está, você confere agora na reportagem de Isabela Sanches. O chamado aconteceu por volta das 5h30 da tarde. Patrícia, o marido e o filho de 6 anos haviam saído do bairro Laranjeiras e seguiam em direção ao Sobradinho, quando foram surpreendidos pela força da enxurrada na avenida. Foi exatamente neste ponto da Avenida Luci Mesquita de Araújo, no bairro Guanabara, que uma família viveu momentos de desespero. A chuva forte transformou a via em um verdadeiro corredor de água e um Jeep Compass acabou ficando ilhado. Dentro do veículo estava um casal e o filho, de apenas 6 anos. Com a água subindo e o carro desligado, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado.
A família só conseguiu sair em segurança após o resgate, sendo retirado do veículo com apoio de militares e de algumas pessoas que estavam também aqui na via. Fomos surpreendidos pela chuva, porque foi muito rápido, estava assim em questão de 3 palmos de água. E aí fomos surpreendidos pela tromba de água. Foi assim, questão de segundos que ela veio e não teve o que fazer. O carro simplesmente desligou no meio, começou a rodar. O carro e o desespero foi começando também. O nosso filho de 6 anos estava dentro do carro. Diante da situação, a guarnição de salvamento do Corpo de Bombeiros iniciou o protocolo de resgate. Primeira coisa realmente é o desespero, né? E aí a gente ligamos para o Corpo de Bombeiro porque a água chegou a passar do capô do nosso carro. Outras pessoas também viram o nosso espelho, eu abri o vidro e as pessoas viram que tinha criança lá dentro. Os bombeiros chegaram muito rápidos, em questão de 10 minutos. Porém, quando eles chegaram, a água já estava bem baixa mesmo, muito baixa. Mas eu sou muito grata, primeiro, a Deus. E segundo, ao Corpo de Bombeiros, gente, o pessoal da igreja em frente, Verbo da Vida, que eu não posso esquecer esse nome, acolheram a gente lá, levaram a gente para dentro. Mas são momentos, gente, que eu não desejo para ninguém. Além do susto, os danos ao veículo são grandes. A família calcula que os prejuízos financeiros já ultrapassam R$20 mil. Mas o impacto não foi apenas material. Segundo os moradores, o episódio deixou marcas emocionais. 8 horas da noite, 8 e pouco, a gente estava tirando água de vasilhinha de dentro do carro, com toalha, com um paninho, tudo, e mesmo assim não foi suficiente. Hoje mesmo, pela manhã, embaixo do carro estava inundado de água, aquela mancha de água, porque realmente ainda tem muita água. O caso serve de alerta para que motoristas redobrem atenção em dias de chuva forte e evitem enfrentar áreas alagadas. Mesmo diante do medo, a família diz que encontrou força na fé em Deus e na ajuda das pessoas que se mobilizaram para que tudo terminasse bem. Nós fomos acolhidos por esse pessoal da igreja, então acredito que Deus faz algumas coisas para mostrar para a gente também. E o meu marido ficou tranquilo, ou tentou ficar tranquilo para mim, porque ele viu que eu estava muito nervosa e realmente, como mãe, não tem como a gente não ficar nervosa. O meu filho começou a ficar nervoso também na hora, falando que o carro ia afundar, aí que meu desespero aumentou mais ainda, mas com a graça de Deus estamos muito bem, assim, a cabeça a 1000 por hora, tivemos que tomar calmante para dormir essa noite, mas estamos bem. Um verdadeiro desespero, né? Parabéns a todas as pessoas envolvidas no resgate, a essa família e também a Isabela Sanches por essa reportagem. Rápido intervalo e na volta, a Agência Nacional de Energia Elétrica anuncia mudança na bandeira tarifária para o mês de dezembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou mudança na bandeira tarifária para o mês de dezembro. Depois de novembro fechar com a bandeira vermelha patamar 1, agora os consumidores passam a pagar a bandeira amarela. A troca da bandeira vermelha patamar 1 pela amarela significa redução no valor cobrado a cada 100 kWh consumidos. Na prática, a conta de luz fica mais barata para familiares e empresas em um mês tradicionalmente marcado pelo aumento do consumo por causa das festas de fim de ano e das altas temperaturas. Segundo a ANEEL, a mudança reflete condições mais favoráveis para a geração de energia, principalmente com a melhora no nível dos reservatórios das hidrelétricas. Com mais água disponível, diminui a necessidade de acionar usinas termoelétricas, que têm custo de produção mais elevado. As bandeiras tarifárias elas foram criadas em 2015, elas são acionadas mensalmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e elas têm o objetivo de sinalizar para o consumidor os custos reais e imediatos da geração de energia. Então, em períodos de escassez de energia, onde as termoelétricas são acionadas, o consumidor percebe esse aumento de custo imediatamente. Então é importante dizer que não é um custo adicional, né? Se não fosse acionada a bandeira, o consumidor pagaria esses custos no próximo reajuste, que muitas vezes pode acontecer daqui a um ano. Então esse pagamento a mais agora, ele acaba por reduzir o reajuste no ano que vem, por exemplo.
O impacto positivo vai além do orçamento doméstico. A redução no custo da energia ajuda a aliviar a pressão sobre a inflação e beneficia o comércio e pode favorecer o planejamento financeiro das famílias no fechamento do ano. Mesmo com a bandeira amarela, a orientação é manter o consumo consciente. Economizar energia continua sendo fundamental para garantir estabilidade no sistema elétrico e evitar novas altas nos próximos meses. Importante ressaltar também que as bandeiras elas são divulgadas pela ANEEL para aplicação nacional. Então todas as companhias de eletricidade têm que aplicar o faturamento dessas bandeiras em todo o território nacional. Não se resume a estados específicos, mas a todo o Brasil. Patos de Minas está sob risco de temporais até amanhã de quarta-feira. 2 alertas são amarelo e laranja, que já foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta segunda-feira. O alerta amarelo de perigo potencial indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de rajadas de vento que podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora. O cenário aponta para risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Já o alerta laranja, mais severo, aponta perigo devido a acumulados de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia, com ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora. Nesse caso, há risco maior de danos como interrupção no fornecimento de energia, quedas de árvores e também transtornos em vias públicas. E a climatologia aponta que o mês de dezembro pode ultrapassar os 200 milímetros de chuva. Durante esta semana, a região segue em alerta por conta das chuvas intensas típicas do mês de dezembro. A previsão indica um volume aproximado de 250 milímetros de chuva ao longo do mês, o que reforça o risco de novos episódios relacionados ao excesso de água. Esse cenário é provocado pela zona de convergência do Atlântico Sul, que atua diretamente sobre a nossa região. Com isso, a previsão de até 40 milímetros de chuva em apenas um dia, e as precipitações podem ocorrer a qualquer hora, sem necessidade de grandes mudanças no tempo. O mês de dezembro é caracterizado por grandes somas em termos de precipitação ao longo de todo o mês. Esperamos aí algo em torno de 250 milímetros a cada ano, em média, para esse mês. E esses dias nós estamos aí sobre uma zona de convergência do Atlântico Sul, passando exatamente sobre a nossa região, trazendo precipitação a qualquer momento, seja na parte da manhã, seja na parte da tarde. E essas chuvas podem variar de 17 até 40 milímetros ao dia, em função da região. A atuação da zona de convergência do Atlântico Sul garante a umidade necessária para o solo, favorecendo o desenvolvimento das plantações e contribuindo para uma boa safra, enquanto mantém o alerta para cuidados em áreas de risco. Nessa época repostas, a terra fique na sua capacidade de campo, ou seja, todos os seus poros cheios de água, os microporos cheios de água e os macroporos cheios de ar, o que é ideal para o desenvolvimento das plantas. Essa condição dessa zona de convergência do Atlântico Sul, ela deve perdurar até o próximo final de semana, tá? Semana que vem nós devemos ter alguns dias de estiagem aí no meio, mas durante toda a semana as chuvas podem acontecer a qualquer momento durante o dia. De acordo com os meteorologistas, esse padrão climático deve se manter ao longo de toda a semana. As temperaturas também variam conforme a nebulosidade. Em dias mais nublados, os termômetros ficam mais amenos. Já nos períodos de abertura do sol, o calor volta a aparecer. A recomendação é de atenção redobrada, principalmente em áreas de risco, já que o volume de chuva segue elevado e o solo não tem tempo suficiente para absorver toda a água. Nós temos nebulosidade acontecendo, a temperatura normalmente é um pouco mais amena, mas na radiação direta o sol incide e traz temperaturas próximas dos 30 graus. Depois de saber um pouco mais da previsão para este mês de dezembro e também todo o estrago e pavor provocado pela chuva neste final de semana em Patos de Minas, de olho na previsão do tempo para esta terça-feira. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Presentes de Natal é na New Color.
Segundo o IMET, deve ser de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A umidade relativa do ar registra 70%. Em Patos de Minas, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Em João Pinheiro, as temperaturas vão variar de 21 a 28. Em Patrocínio, a mínima prevista é de 20 e máxima deve chegar aos 27 graus. Em Vargem de Minas, variação entre 21 e 26. Em Lagamar, de 22 a 28 graus. E em Matutina, mínima de 21 e máxima de 26 graus nesta terça-feira. E começa hoje o horário especial de Natal do Comércio em Patos de Minas, ao vivo, a movimentação depois do intervalo. Membros do Motoclube Insanos realizou um encontro no distrito de Areado neste domingo. O Motoclube Insanos é hoje um dos maiores grupos de motociclistas do mundo e está presente em vários países. Ao todo, já são mais de 23 mil integrantes. Tem mais de uns 20 anos, né, que a gente anda, nós temos alguns grupos e nos finais de semana é nossa válvula de escape, fazer novas amizades, visitar outros lugares. Neste domingo, no distrito de Areado, aconteceu mais um encontro com a participação de motociclistas vindos de Belo Horizonte, Patrocínio, Presidente Olegário, Vazante e diversas outras cidades da região. A gente tem as regionais, né? A gente tem as divisões de Patos de Minas, divisão de Presidente Olegário, Vazante, né? Lagamar e que compõe a nossa regional Patos de Minas, né? Vim para Patos de Minas sozinha de moto. Eu sou apaixonada por moto. Eu viajo sozinha, sempre que eu venho sozinha aqui. E assim, eu sou uma grande entusiasta, gosto muito e eu tô aqui no encontro para poder prestigiar, conhecer e encontrar a galera. E engana-se quem pensa que para fazer parte de um motoclube basta apenas andar de moto. Eles fazem um grande trabalho social através de arrecadações que são destinadas a idosos, crianças e outros grupos sociais que necessitam de ajuda. O que move a gente do Motoclube Insanos são as ações sociais, sabe? O que a gente prega é que nós somos todos iguais, não tem ninguém diferente, todo mundo anda junto. E a gente quer fazer um pouco do que a gente tem para a comunidade que a gente está inserido. De acordo com os organizadores, neste encontro participaram cerca de 300 motoqueiros e 250 motos, proporcionando movimentação financeira e diversão ao distrito de Areado. Todos que quiserem conhecer o Motoclube, a gente toda segunda-feira, a gente está de portas abertas, né? Para o pessoal estar conhecendo como funcionam as ações sociais. E todos aí, os motociclistas e adeptos, né? Estão convidados a comparecer. O Motoclube Insano. E já está em vigor o horário de Natal do Comércio em Patos de Minas. Vamos então ao vivo para as ruas do nosso município com Thalita Diniz. Thalita, boa noite. Nessa primeira noite, já há movimentação? Boa noite, Matheus. Boa noite às pessoas que nos assistem do NTV News. Eu estou aqui no centro de Patos de Minas, no coração da cidade, onde hoje começa o novo horário de abertura sugerido pelo Sindicomércio aos comerciantes de Patos de Minas. Esse horário é sugerido, como que eu falei, pelo Sindicomércio, mas alguns comerciantes já começaram a adaptar esse horário nesta noite de segunda-feira. Eu conversei com alguns comerciantes aqui, eles falaram que hoje o movimento ainda está baixo, mas que a partir de quarta-feira esse movimento deve aquecer aqui no centro de Patos de Minas. E também conversei com algumas pessoas que estão passeando aqui, falou que é mais por última hora, mais quando a segunda parcela do 13º deve sair na sexta-feira e assim deve aquecer. E relembrando também que o brasileiro deixa sempre para a última hora. Então, esse movimento aqui no centro de Patos de Minas deve aumentar mais no final para no começo da semana. Thalita. A Polícia Militar também está presente aqui nas ruas do centro de Patos de Minas. Eu conversei com alguns policiais, eles relataram que vão ficar durante esse horário estendido pelo comércio para garantir a segurança da população que vem até o centro realizar essas compras de Natal.
Eu vou falar agora o horário, Matheus, que começa a partir de hoje, dia 15/12 a 19/12, segunda a sexta-feira, de 9 às 20 horas. Dia 20/12, sábado, das 9 às 20 horas. E no domingo, das 14 às 20 horas. Dia 22 e 23, segunda e terça-feira, das 9 às 21 horas. Já dia 24, que antecede o dia do Natal, é das 9 às 16 horas. Tá certo, Thalita, muito obrigado pelas informações e, claro, todas as atualizações você tem aqui no nosso jornalismo. Rápido intervalo e na volta, segundo o levantamento do Instituto F5 atualiza dados, em um dos cenários, prefeito de Patos de Minas ganha destaque ao governo de Minas. O Roda Viva desta segunda-feira recebe o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. O programa vai abordar assuntos relacionados à maior cidade do Brasil, entre eles segurança pública, transporte, economia, serviço de energia elétrica e o futuro do MDB nas eleições de 2026. E por falar em eleições, o senador Cleitinho Azevedo aparece na liderança da corrida pelo Palácio do Tiradentes, segundo o levantamento do Instituto F5 atualiza dados divulgado com exclusividade pelo Estado de Minas. O parlamentar soma 25% das intenções de voto no principal cenário estimulado em um contexto ainda fortemente marcado pela indecisão do eleitorado mineiro. No cenário estimulado, em que é apresentada uma lista com todos os prováveis candidatos, Cleitinho aparece na dianteira com 25%. Na sequência, surge o deputado federal e ex-governador Aécio Neves com 7%, seguido do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que registra 5%. Rodrigo Pacheco e o ex-presidente da Câmara Municipal de BH, Gabriel Azevedo, aparecem empatados com 4% cada. Já o presidente da Associação Mineira de Municípios, Luiz Eduardo Falcão, e o vice-governador Matheus Simões, cotado para suceder Romeu Zema, somam 3% cada. Túlio Lopes fecha o quadro com 1%. O estudo revela, porém, um cenário ainda marcado por forte indefinição do eleitorado. De acordo com os dados, 20% dos entrevistados afirmam não saberem quem votar, enquanto 27% declaram intenção de voto em branco ou nulo. A pesquisa ouviu 1.560 eleitores em toda a região do estado e tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais. O Instituto F5 também testou diferentes simulações. No cenário sem Cleitinho, Aécio Neves e Túlio Lopes, Alexandre e Rodrigo Pacheco aparecem empatados com 10% nas intenções de voto. Luiz Eduardo Falcão soma 8%, seguido por Matheus Simões com 7% e Gabriel Azevedo com 6%. Nesse quadro, os votos brancos e nulos sobem para 34%, enquanto os indecisos chegam a 24%. Em um terceiro cenário, sem Aécio, Luiz Falcão e Túlio Lopes, Cleitinho amplia sua vantagem e alcança 28%. Pacheco aparece com 11%, Calil com 6% e Matheus Simões e Gabriel Azevedo empatam com 5% cada. Brancos e nulos somam 25% e os indecisos 19%. Já na simulação que reúne apenas Cleitinho, Calil, Falcão e Simões, o senador lidera com folga, alcançando 32% das intenções de voto. Calil aparece em segundo lugar com 10%, seguido de Falcão com 7% e Simões com 6%. Nesse cenário, 26% declaram voto branco ou nulo e 18% permanecem indecisos. Na pesquisa espontânea, em que não é apresentada a lista de candidatos, o desconhecimento predomina. 7 em cada 10 eleitores afirmam não saberem quem votar, enquanto 16% declaram intenção de voto em branco ou nulo. O nome mais citado espontaneamente é do atual governador Romeu Zema, que não pode concorrer à reeleição por estar no segundo mandato. Em seguida, aparecem Cleitinho Azevedo e o deputado federal Nicolas Ferreira, ambos com 2%. Matheus Simões, Aécio Neves, Rodrigo Pacheco, além do ex-governador Fernando Pimentel e Antônio Anastasia, registram 1% cada.
A pesquisa foi realizada pelo Instituto F5 Atualiza Dados. E a pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 10 de dezembro por telefone com 1.560 eleitores. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O NTV News de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite. Fique com Deus.